pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, hoje é uma satisfação estar aqui para realizar mais um estudo. Hoje nós vamos falar sobre o item 5 da introdução lá do Livro dos Espíritos, bem no começo do Livro dos Espíritos, tá? E hoje é com satisfação, né, que eu estou falando aqui para vocês no dia 24 de dezembro, né, do início dessa noite de Natal, tá? Então eu espero que os familiares estejam reunidos e possamos todos juntos estar conversando, tá bom? Bom, hoje, agora indo para a página de início do estudo, tá? Nós temos um presente de Natal. Vou colocar aqui para vocês, tá? Hoje a página de abertura é sobre o quê? O título: Das mesas que voam, a estrela de Belém. É sempre a voz de Deus. É uma mensagem mediúnica do Espírito Alamar. Se intitula como Amigo do Oriente. Tá? Me foi passada no dia 5 de dezembro desse ano. Então vamos à mensagem dessa leitura especial, né, da noite de hoje, desse estudo da noite de Natal. Bom, o pensamento é o som do universo. O fluido é o ar e a água do cosmos, né? O fluido é o ar e a água do cosmos. Uns falam com os olhos, outros falam com a boca, outros pelos gestos. E Deus? Ele se expressa de todas as formas através de tudo e de todos. A melhor maneira de se ter uma vaga noção da fala do Criador é através da mãe que sente o filho dentro e fora do ventre, como se nunca deixasse de fazer parte dela. É por esse motivo que a maior velocidade do universo é, sem dúvidas, a do pensamento, que levita e nada entre as estrelas. Um pensamento pode ser tão forte a ponto de romper as distâncias entre dois pontos separados por vários universos e dimensões. O pensamento é capaz de mover objetos, de criar, destruir ou reconstruir. Desde o início dos povos, seres inteligentes do mundo espiritual e de outros mundos se comunicam com os vivos, às vezes através de uma flor ou de um pequeno inseto. Mas coube a alguns chamar a atenção dos viventes para isso. Quem mais se destacou nessa missão foi Denizar Rivail. A vida continua. Mesas falaram e voaram, apontando que o Criador é maior do que imaginávamos. Jesus falou de um reino que não é deste mundo e das muitas moradas. Porém, para escutar Deus, precisamos ainda de muitas mesas voando para romper os abismos e preconceitos que ainda cultivamos em nossos corações. Que Jesus renasça todos os dias dentro de nós e não apenas essa noite. O amor vive também como a estrela de Belém. Bem-vindos à Nova Jerusalém. Na paz, no amor com Deus, Maria e Jesus. A mensagem mediúnica, psicografia, ditada pelo Espírito Alamar, um amigo do Oriente. Tá? Bom, e assim, gente, né, depois desse presente, vamos nos concentrar para a prece de início do estudo da noite de hoje, dessa noite de Natal. Vamos lá, gente. Vamos agora fechar nossos olhos, limpar nossas mentes e agradecer a Deus pela oportunidade do estudo da noite de hoje, em especial essa noite, de estarmos todos reunidos nesta noite de Natal, tá? E que possamos receber todas as bênçãos e ser envolvidos por essa luz divina, por essa luz do alto, especialmente na noite de hoje em que comemoramos o aniversário de Mestre Jesus, quando esteve fisicamente entre nós. Que possamos aproveitar o estudo de hoje, que possamos receber em nossos lares
toda essa energia emanada da espiritualidade amiga, dos nossos amigos divinos, para nossos lares e nossos familiares. Que assim seja, Pai querido, esteja com todos nós, que esse estudo possa transcorrer com toda a paz, com toda a proteção. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora para o nosso estudo de hoje, gente. Vamos lá. Bom, então vamos lá, depois da prece inicial. É sempre importante esclarecer que Kardec não criou o Espiritismo, e sim o codificou. Gabriel Delany disse, em sua obra Le Phénomène Spirit, que os fenômenos espíritas são tão antigos quanto o mundo. Como fenômeno da natureza, sempre existiram, até nos textos bíblicos. Como toda ciência, a doutrina surge da observação, né, dos fatos. Tá? Hoje, vamos conversar sobre o início das pesquisas e algumas descobertas da doutrina espírita. A codificação do espiritismo foi impulsionada pelo surgimento de fenômenos, até aquele momento, inexplicáveis e mistificados, como foram os casos das irmãs Fox e Hydesville e as mesas girantes, lá na Europa. Kardec e outros grandes cientistas começaram a pesquisar esses fenômenos. Até hoje a ciência investiga coisas tão presentes ao cotidiano de nossas vidas. Tá? E vamos colocar agora, enquanto falo, né? Deixar mais um pouquinho para frente. Bom, numa noite de maio de 1855, o professor Rivail compareceu pela primeira vez a uma reunião das mesas girantes na casa da senhora Planemaison. O que ele viu o deixou impressionado. As mesas não só giravam, como batiam no chão e se moviam em condições que não deixavam margem, dúvida sobre qualquer dúvida. Rivail passou, então, meses observando o fenômeno em outras casas da cidade, como, por exemplo, a dos Baudin, que tinham duas filhas médias, a Julie e a Caroline Baudin, de 15 e 18 anos, respectivamente. E das amigas também que frequentavam, a Ruth Japet e a Aline Carlotti, ambas de 20 anos, mais ou menos. As mesas não só rodavam, como também emitiam sons. Pareciam indicar, inclusive, letras com as pancadas, quando batiam no chão. Quando interrogadas, moviam-se para a direita ou para a esquerda, tentando comunicar um sim ou um não. Bom, eram feitas, inclusive, perguntas sérias e as respostas eram obtidas, tá? Eram anotadas. Assim o trabalho começou. Foi dessa forma. As comunicações mediúnicas no início eram por esse processo, o que nós chamamos de tipologia. Inclusive, esse quadrinho que eu botei aqui, que fala um pouco sobre a tipologia, que são esses sinais dados através da repercussão, de pancadas, formando palavras ou frases inteligentes. Tá bom? E dessa forma, o trabalho começou. Assim, as comunicações mediúnicas no início eram por esse processo, da tipologia. Hoje sabemos que médium, tá, é aquele que serve de intermediário entre os espíritos e os homens. Através do ectoplasma, os espíritos conseguiam, então, libertar as mesas da força gravitacional, de conformidade com o volume da natureza do ectoplasma, extraindo do médium e do ambiente. O médium tem esse fluido, a mais, o ectoplasma, que permite a manipulação do espírito. Então, as comunicações pela tipologia, um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, portanto, descritas de forma detalhada, tá? Por Kardec, inclusive lá no capítulo 11 do Livro dos Médiuns.
são mais favoráveis, esses fenômenos, na presença de um médium de efeitos físicos, então permitindo o maior fornecimento de ectoplasma. Bom, e aí nós vamos agora falar mais um pouco dessa chegada à psicografia. Inclusive vamos colocar aqui mais um pouquinho algo sobre psicografia ou fenômenos semelhantes. Então o professor Rivail, até então desconfiado e descrente dos fenômenos, ficou muito curioso e iniciou as pesquisas com as mesas girantes. Ele tinha seu próprio método, mas como todo bom científico, utilizava a observação e a comparação. Bom, após perceber que havia algo inteligente movendo as mesas, ou seja, os espíritos, Kardec passou para a psicografia indireta, com a cesta de bico e a prancheta. Logo após, lançou-se sobre a psicografia direta, com a utilização dos médiuns. E aqui no quadro, nós temos, né, a psicografia indireta, né, que é obtida, né, por meio de cesta de bico e prancheta, como eu falei, e a direta, que é obtida, né, diretamente pelo médium, tá, captando. Então, logo após, tá, lançou-se sobre a psicografia direta, né, como acabei de falar. Ele percebeu o quê? Que a cesta e a prancheta funcionavam apenas como complemento das mãos para escrever as mensagens. Julie e Caroline, aquelas médiuns que eu havia falado, elas usavam uma cesta de bico feita de vinho, com 15 a 20 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Tá? Uma espécie de bico com lápis na ponta para permitir, né, a mensagem. As meninas, então, colocavam, ao mesmo tempo, a ponta dos seus dedos sobre a cesta e conversavam assuntos triviais. A cesta, por sua vez, movimentava-se, redigindo as respostas às questões propostas. Tá? As respostas que Caroline e Julie psicografavam, né, recebiam, eram revistas, analisadas e muitas vezes comparadas por Kardec a mensagens que ele recebia de outros médiuns. Tá? Para Kardec, a revisão e essa comparação era necessária, porque havia dificuldade de se entender o que os espíritos diziam. Tá? E também porque Kardec partia do princípio de que os espíritos não eram donos de toda a sabedoria do universo. Tá? Só Deus é. Como nós sabemos disso. Bom, como já estudamos, né, vou ampliar aqui agora para a gente colocar um outro quadrinho enquanto a gente conversa um pouco. Percebendo a complexidade das respostas oferecidas pelo movimento, né, das mesas, ele seguiu até compreender que o médium que segurava diretamente o lápis escrevia movido por um impulso, em regra involuntário. E assim a psicografia começou a ser estudada e desenvolvida. A psicografia é a mediunidade pela qual os espíritos influenciam a pessoa, tá? Levando-a a escrever. O tipo inicial de psicografia foi a mecânica, como nós falamos, inclusive, colocamos no outro quadrinho, né? A partir desse ponto, outras variedades de mediunidade, né, de capacidades mediúnicas, foram sendo percebidas, tá? E estudadas, óbvio. Assim, as capacidades mediúnicas, por meio da fala, da audição, da visão, do tato e outras formas, foram ficando evidenciadas. Bom, então, no entanto, foi percebido, tanto na psicografia quanto nas demais formas, né, da mediunidade, que ocorriam detalhes, tá? E esses detalhes eu coloquei aqui no quadrinho agora para vocês. Mudanças radicais de caligrafia, tá lá, ó, médiuns polígrafos, muda a escrita conforme o espírito, tá? Tom de voz, gente. E tem também a questão da mudança do idioma de línguas, e o médium às vezes nem falava aquele tipo nem sabia, né, aquele idioma, pelo menos naquela vida. Então seriam os médiuns poliglotas ou xenoglotas, como eu coloquei aí para vocês. Tivemos casos também de escritas invertidas e casos também de médiuns, os médiuns iletrados,
que eram analfabetos, mas eles escreviam. Como isso podia acontecer, né? Fantástico. Então, a complexidade, por exemplo, né, que o espírito narrava, né, os assuntos abordados, ocorriam, às vezes, com o meio médio, que não tinha tanto conhecimento. Então, dependendo do espírito que estava se comunicando, tudo isso acontecia com o mesmo médio. Em casos, inclusive, né, em alguns casos, inclusive, que a educação se passava muita cultura, né, e o médium não tinha esse conhecimento todo. Ocorriam respostas com um toque, por exemplo, de sabedoria, tá? Ou de profundidade, por exemplo, revelando pensamentos técnicos ou muito elevados de alta moralidade, algo que não era do trato, né, comum daquele médium, por exemplo. E agora nós vamos falar mais um pouco dessa psicografia, tá? Colocando aqui os quadros para vocês de psicografia enquanto eu vou falando mais um pouco sobre ela. De acordo com Edivaldo Kuschek, um pesquisador espírita, a psicografia é a mediunidade pela qual os espíritos influenciam a pessoa, levando-a a escrever. Os que a possuem são denominados médiuns escreventes ou psicógrafos. Uma das vantagens da psicografia é ser mais simples, né? Meio de comunicação. Há várias formas de psicografia. Direta, por exemplo, tá? Como está aqui no quadro. Esse é o objetivo desse quadro. A psicografia direta clássica é a mecânica, que está aí no quadro, né? O médium apresenta um movimento de mão. Tá bom? E além disso, ele é independente da vontade, tá? Não tendo a menor consciência do que escreve. Temos ainda a psicografia semimecânica, como está aí no quadro. Tá? Na semimecânica, o médium já tem, né, uma parte, né, da vontade e uma parte da movimentação. Temos ainda as intuitivas, tá? E as por inspiração. Agora, na semimecânica, voltando a ela, embora o médium sinta um impulso dado à mão, sem sua vontade, ele tem consciência do que escreve, diferente da psicografia mecânica. À medida, então, né, que as palavras se formam. Este tipo, né, de médium, inclusive, ele é mais numeroso, é mais comum. Tá? E na psicografia intuitiva, o médium tem consciência, como vocês estão vendo ali, ó, do que escreve, embora não sejam as suas ideias que estão sendo escritas ali. Nós temos também, né, vou colocar aqui lado a lado, diminuir um pouquinho, a psicografia por inspiração, que toda a comunicação recebida pelo pensamento, tá? Que em estado normal, tá? Ou de êxtase, né, estranha às ideias do médium, pode ser colocada nesta categoria. Tá bom? E aí agora nós vamos ver mais um pouquinho dos tipos de mediunidade. Tá bom? Então deixa vocês novamente o quadro, uma hora vocês me veem, né, pessoal do chat? Outra hora vocês vão me acompanhando. Tá? Kardec descobriu para que o fenômeno acontecesse, havia necessidade da presença de uma ou mais pessoas com aptidão especial, ou seja, médiuns. E que estas pessoas possuíam uma força, a força mediúnica proveniente do perispírito. Também percebeu que haviam condições favoráveis para que ocorressem as manifestações espirituais, como, por exemplo, o recolhimento, o silêncio e a paciência, as mais comuns, as mais exigidas. Kardec observou outros tipos de mediunidade, como está aqui inclusive nesse quadro, né? Além da psicografia, no decorrer dos estudos e das pesquisas. Dentre elas temos a incorporação, o sonambulismo mediúnico, vou mudar até aqui um pouquinho, vocês vão ter mais alguns tipos aqui no quadro. A mediunidade, gente, então, é a sensibilidade do extrafísico. Bom, o espírito Emmanuel, inclusive, conceitua a mediunidade através da comparação com uma cachoeira. Tá? A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo. A mediunidade não é um sinal de santificação, nem representa uma característica divinatória. Tem muita gente que fica bajulando o médium, ou em outras religiões diz, ele é um enviado, ele recebeu, né,
lá, né, a iluminação do Espírito Santo. Não, gente. O médium é apenas um meio de encontrar, tá? De entrar em contato com as almas que já viveram na Terra, como nós estamos vivendo, e vamos deixar de viver também, depois vamos voltar a viver de novo. Mediunidade, então, é a faculdade humana pela qual se estabelecem as relações entre os homens e espíritos. Bom, agora eu vou reduzir um pouquinho aqui, né, para vocês me verem. Todas as pessoas têm mediunidade, embora em diferentes graus. A mediunidade, como diz André Luiz, é sintonia e filtragem. Cada mente tem uma capacidade peculiar, tá bom? De percepção dos fenômenos. A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir, bênção de Deus, que faculta manter o contato com a vida espiritual. O elo entre o espírito e o médium é o ectoplasma. Tá bom? A pessoa não é iluminada porque tem um grau elevado de mediunidade. Na verdade, é uma alma com muitas dívidas, tá bom? Recebeu esse dom, essa oportunidade de ser médium para ter a chance de se melhorar, de fazer caridade, de amortizar os seus muitos erros e vícios do passado, inclusive que influenciam na sua vida no presente. Então, muitos são médiuns e ainda nem se deram conta. Muitos negam ou fazem mau uso e se tornam loucos. Tá? Não se deve, gente, ganhar dinheiro explorando a mediunidade, jogar cartas, cobrar por atividades divinatórias e por aí vai. Há diversos tipos de mediunidade em diferentes níveis que costumam se nivelar, claro, com o caráter de cada um. Não há uma mediunidade mais importante do que a outra. Bom, todas são úteis e necessárias. Não há médium mais forte, mais poderoso que o outro. Segundo o apóstolo Paulo, inclusive, os dons mediúnicos provêm de uma mesma fonte, que é o quê? É Deus, gente. Médiuns devem evitar qualquer tipo de desequilíbrio, devem evitar vícios, devem evitar bebidas alcoólicas, devem evitar o fumo, devem evitar o excesso de comida, devem evitar discussão, bate-boca, qualquer tipo de sentimento baixo, gente. Egoísmo, orgulho, presunção, falsidade, mentiras, hipocrisia, prepotência, vaidade, desconfianças doentias dos outros. Médios que se alimentam de desequilíbrios desenvolvem muitos, mas muitos problemas. Sobretudo o quê? Depressão, síndrome do pânico e outros tantos distúrbios da mente e da alma, da psique. Ninguém, gente, agora é obrigado a desenvolver a mediunidade. Pode deixar para depois, né? Mas aí são outros problemas. Outra ideia errada também é o quê? É que somente somos médiuns dentro da casa espírita. Negativo. Nós somos médiuns 24 horas por dia. Por isso que precisamos manter o equilíbrio. Então é errada a ideia de que a mediunidade é o quê? É a principal causa de sofrimentos e desajuste das pessoas. Não, negativo. O mau uso dela, sim. Geralmente sofre por ignorância e por falta de cuidados, então, o quê? Com a maneira de viver, não é? Com a vida. Bom, e assim, gente, nós aqui já estamos, né, pessoal do chat, chegando aí, né, a parte de conclusão do estudo. Então Kardec, né, conclui em seus estudos meticulosos que há realmente uma interferência dos espíritos. O efeito ou ser misterioso por trás daqueles fenômenos inteligentes respondia cada vez mais à medida que era interpelado, que era interrogado. Respondia inicialmente através das mesas girantes, depois pelas cestas de bico e pranchetas e finalmente através dos médiuns. Ele se atribuiu o nome, espírito ou gênio, e forneceu diversas informações a seu respeito. Kardec, então, mergulha nessa realidade e se dedica, de 1855 a 1869, à codificação da doutrina espírita,
a codificação do Espiritismo, sob a orientação de diversos espíritos superiores, tá? Liderados pelo Espírito da Verdade, Jesus. Kardec iniciou sua missão oficialmente, com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, seguido do lançamento da Revista Espírita no ano de 1858. O Espiritismo não trouxe a demonstração, ele nos trouxe a demonstração, tá, da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Ele não trouxe a demonstração que é o fim, né, com a morte física. Muito pelo contrário. O fluido cósmico, aquele inclusive que o espírito, amigo nosso, falou lá na página inicial, com tanta propriedade, com tanto resumo e com tanta comparação, ele está por todas as partes, interliga todo o universo. O ectoplasma, gente, é manipulado pelo espírito durante os fenômenos mediúnicos. Tá? As provas da existência dos espíritos é o quê? A prova é o resultado de muitas observações, pesquisas e estudos, tá, iniciados com profundidade por Kardec e por vários outros cientistas. Tá? Por vários outros cientistas, eles começaram, essa questão. Então, até hoje, inclusive, temos o quê? Continua evoluindo esse conhecimento através de pesquisa, através de descobertas, são várias. Tá? E quem pesquisar vai ver que tem muitas. Os fenômenos espirituais ocorrem o tempo todo desde o início da civilização, como falamos, inclusive, que ele está nos textos bíblicos. Cada vez mais vem sendo, então, desmistificados pela ciência. É um fenômeno da natureza, são fenômenos da natureza. Todavia, as irmãs Fox e as mesas girantes foram a provocação mais contundente para despertar o interesse de muitos homens da ciência, como o professor Rivail, o nosso grande Allan Kardec. E assim, gente, vamos agora nos preparar para a nossa página, tá? Para a nossa prece de estudo, Nosso estudo está bem no fim agora. Vamos lá, então. Bom, e agora vamos para a nossa prece de encerramento do estudo de hoje, nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos, limpar as nossas mentes e vamos agradecer a Deus pela oportunidade de termos estado juntos hoje, nessa noite de Natal. E vamos pedir chuvas de bênçãos, paz e amor sobre nós. E vamos pedir, sim, por todos aqueles, hoje em especial, que passam por qualquer tipo de necessidade, por qualquer tipo de sofrimento, físico ou moral, que possa ser amparado, principalmente nessa noite de Natal, por Mestre Jesus. E com a nossas energias, nossa vibração positiva. Vamos pedir também por esse momento que vivemos, de complicado, de pandemia. Vamos pedir força, vamos pedir luz a Deus para todos nós, para toda a humanidade, que possamos superar isso e aprender, tá? Que Jesus possa estar sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gente, Feliz Natal para vocês, tá? Feliz noite de Natal. Que Jesus possa estar com todos. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com o Mestre Jesus.